Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês alguns diálogos no café. É isso mesmo, é uma aula para o nível básico A1 e super importante. Por isso, eu já peço que você deixe a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada daquilo que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar com a nossa aula Dialoge em Café. Gente, eu sei que aqui nós temos um acento agudo, né? Parece que é a palavra café no português, mas na verdade aqui é café. A gente fala de maneira fechada, tá? Seria, por exemplo, uma cafeteria, um lugar onde você vai para tomar um café, ok? Vamos começar com o nosso Dialog 1, que é o nosso primeiro diálogo, tá? Deixa eu colocar ele todo aqui pra gente. Primeiro eu vou ler todo o diálogo. Pense que cada bolinha dessa tem uma cor e cada cor representa uma pessoa, tá bom? Então eu leio tudo e depois a gente vai frase a frase. Guten Tag, was trinken Sie? Isso aí provavelmente seria o garçom perguntando. Aí a pessoa responde: Ich nehme einen Kaffee mit viel Milch und ohne Zucker. Aí ele pergunta novamente: Was möchten Sie trinken? Aí uma segunda pessoa responde: Tee bitte. Depois veio o garçom e pergunta novamente: Mit Zucker und Milch? E ela responde: Mit Milch bitte. Então vamos entender o que nós temos aqui. A começar aí pela palavra Guten Tag. Gente, Guten Tag é um cumprimento. Ele significa um olá formal, tá? Por que eu falo que ele é um olá formal? Porque ele pode ser usado o dia inteiro. Então, em situações formais, você pode usar o Guten Tag a qualquer hora do dia. Mas ele é mais comumente utilizado que com boa tarde. É isso mesmo, tá? Então, aqui a gente está falando mais ou menos entre 11 horas da manhã até mais ou menos umas 18. É a hora mais comum da gente dizer Guten Tag. Mas em situações formais, você pode pensar no Guten Tag como um olá, tá bom? Depois nós temos assim, olha, a pessoa responde, né? Ele faz a pergunta, Was trinken Sie? Tá? Was trinken Sie? Neste caso, a gente tem aqui a pergunta was, que significa o quê, tá bom? E ali nós temos o verbo trinken. Trinken significa beber. E quando eu falo assim, Sie trinken, eu estou falando, né? O senhor ou a senhora bebe. Seria a maneira formal de dizer que alguém bebe alguma coisa. Sie trinken. Mas o que acontece? No alemão, sempre que eu tenho uma pergunta, o verbo ele troca de lugar com o sujeito. O sujeito é quem realiza a ação do verbo. O que seria, por exemplo, a ação do verbo? Neste caso, a ação é beber. Quem que bebe é o senhor ou a senhora, não é? Então, para eu dizer Sie trinken, aqui é uma afirmação. E trinken Sie seria uma pergunta. E aqui, né, a gente sempre começa pelo pronome interrogativo, né, que é a pergunta em si, que é o quê. Então, was trinken Sie? O que o senhor ou a senhora bebe? Aí a pessoa responde, Ich nehme einen Kaffee mit viel Milch und ohne Zucker. Quando eu falo o seguinte, Ich nehme, eu estou falando o seguinte, eu pego ou eu recebo, tá? Só que neste caso, também ele é utilizado quando a gente está, por exemplo, numa situação em que a gente está num café, num restaurante, para fazer uma escolha, no sentido de o meu pedido é, tá bom? Então, ó, utilizamos bastante em cafés, restaurantes, tá? Etc., para dizer aquilo que queremos pedir, tá bom? É uma maneira de falar um pouco assim em geral, sabe? Ich nehme e você fala o que você pede. Ali nós temos einen Kaffee. Einen Kaffee, gente, significa um café, tá? Aí que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, eu vou subir para cá,
para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Olha só, aqui eu tenho a palavra der Kaffee, que é uma palavra masculina, e a gente pronuncia assim, olha, café, tá? Café. Um E ali um pouquinho longo, tá? Café. Só que perceba que a tônica recai sobre o primeiro A. Então, eu não vou dizer café, eu vou dizer café. O que nós temos como nome da nossa aula é Dialoge in Café. Aí eu já tenho das Café, que é uma palavra neutra, e a gente pronuncia assim, olha, café. Então, a tônica recai sobre o E aqui. Então, aqui é café e aqui é café. Isso daqui significa o café que a gente bebe, tá? E aqui seria onde bebemos café. Onde comemos alguma coisa gostosa, um sanduíche, é um café. Então, quando ela fala assim, ich nehme einen Kaffee, ela está dizendo, eu quero, né? Eu recebo, eu pego um café. Mas se eu fosse traduzir literalmente, ficaria terrível, né? De maneira assim mais natural, seria como se ela estivesse dizendo, eu gostaria de um café. Mit viel Milch. Ali, gente, eu tenho a palavra mit, que significa com, tá? E eu tenho depois viel e eu tenho Milch. Milch é uma palavra feminina, então die Milch, e significa leite. Pois é, leite no alemão é feminino. Então, o leite, vou colocar aqui assim, ó, o café, tá? Então, o fato de ser masculino no português não quer dizer que no alemão a mesma palavra vai ser masculina também, neste caso é feminina. E o viel quer dizer muito. Então, quando a pessoa fala assim, mit viel Milch, ela está dizendo que ela quer com muito leite, tá? Depois eu tenho und ohne Zucker. Und significa e ohne é o contrário de mit, que seria sem, né? Mit é com e ohne é sem. Então, vendo essa letra H aqui depois do O, ela prolonga o tempo em que eu devo ficar pronunciando o O ali. No caso, ele vai ser um O fechado e ele vai ser longo. Então, eu falo ohne, demorando um pouquinho mais, tá bom? E depois, eu tenho aqui a palavra Zucker. Gente, a palavra Zucker significa açúcar. E é uma palavra, o quê? Masculina, der Zucker, tá? O açúcar, tá bom? Então, quando a pessoa vira e fala assim, ich nehme einen Kaffee mit viel Milch und ohne Zucker, ela está dizendo que ela quer o quê? Um café com muito leite e sem açúcar, ok? Aí depois ele pergunta para uma outra pessoa, was möchten Sie trinken? Qual que é a diferença de was trinken Sie para was möchten Sie trinken? Neste caso, a única diferença é esse verbo aí que é o möchten. Möchten significa gostaria de. Então, se eu pergunto, was trinken Sie? Eu estou perguntando o que o senhor bebe, o que o senhor vai beber. E was möchten Sie trinken seria o que o senhor gostaria de beber. Tá bom? Então, eu estou adicionando aí esse gostaria de. Aí a pessoa responde, Tee, bitte. A palavra Tee é uma palavra masculina, der Tee, e significa o chá, tá bom? Cuidado para não querer pronunciar igual no inglês, né? Aqui é Tee. 2 Es significam que eu devo pronunciar um E bastante longo. E depois eu tenho a palavra bitte. Bitte significa por favor, tá bom? Então, chá, por favor. Aí olha o que acontece. Ele vai fazer uma pergunta para essa pessoa que quer chá. Ele pergunta assim, mit Zucker und Milch, ou seja, mit Zucker com açúcar und Milch e leite. O que acontece? Na Europa, principalmente no Reino Unido, né, as pessoas tomam chá com leite. É uma delícia, viu? Você devia provar. Então, está perguntando se a pessoa quer o chá o quê? Com açúcar e leite. E o que ela responde? Ela responde mit Milch, bitte. Com leite, por favor. Super simples, não é verdade? Então, a gente pode passar para o nosso Dialog 2, que ele é bem curtinho, porque são vários, tá? Que eu trouxe aqui para vocês. Então, vamos para o Dialog 2. O garçom ali, ele está perguntando simplesmente o seguinte, Cola mit Eis. Cola, na verdade, é die Cola, que é uma palavra feminina e significa coca, que seria ali o diminutivo, né? A forma abreviada da gente dizer Coca-Cola.
Na Alemanha, a gente não diz Coca, a gente fala Cola, tá? Então, die Cola. Aí ele fala Cola mit Eis, aí eu tenho a palavra das Eis, que significa gelo, tá? É o gelo. E é uma palavra neutra no alemão, tá bom? Então, das Eis, o gelo. Então, quando eu pergunto Cola mit Eis, eu estou perguntando se a pessoa quer Coca com gelo. Aí, né, o cliente responde ja. Ja significa sim, tá? Ja. E o nein significa não. Então, ja, viel Eis, muito gelo, o quê? Por favor, bitte. Ok? Simples também. Podemos passar aí para o nosso Dialog 3, que é o terceiro diálogo aí. Então, ele fala assim, olha, Tee oder Kaffee. Então, gente, olha só, a única palavra que a gente não conhece aí é a palavra oder. Oder significa ou. Vocês estão percebendo aonde eu quero chegar com essa aula? Eu gostaria que vocês aprendessem essas palavrinhas que a gente chama de conjunções, que são oder, que é o ou, und, que é o i. Eu quero que vocês aprendam algumas preposições, que, por exemplo, é o mit, que é com, o ohne, que é sem. Isso tudo vai ser muito importante, principalmente quando você estiver pedindo comida em algum estabelecimento, tá bom? Aí, olha só, aqui ele falou lieber Tee. O que acontece? Lieber significa de preferência, tá? Ou preferivelmente. Então, quando eu falo assim, lieber Tee, eu estou dizendo assim, de preferência, chá. Só que eu vou ensinar uma coisa para vocês e que facilita muito a vida da gente. No português, a gente utiliza o verbo preferir para dizer algo que a gente prefere a alguma outra coisa. No alemão, ao invés de dizer assim, eu prefiro determinada coisa, a gente fala o que a gente quer, tá? Por exemplo, eu bebo chá, ich trinke Tee, e eu coloco o lieber ali dizendo de preferência ou preferivelmente, ao invés de dizer eu prefiro beber chá. Então eu vou escrever isso aqui para vocês. Quando eu falo assim, ich trinke, eu estou dizendo que eu bebo. Então, ich trinke, eu bebo. Quando eu falo ich trinke Tee, eu bebo o quê? Chá. Tá? Agora, se eu falo ich trinke lieber Tee, tá? Eu posso traduzir literalmente como eu bebo preferencialmente chá, mas se eu fosse fazer uma tradução direta para o português, tá? Seria da seguinte maneira. Eu falaria, eu prefiro beber chá. Vocês entenderam? Então, o alemão, ao invés de dizer eu prefiro, ao invés de usar dois verbos para dizer, né, o que ele prefere fazer, a gente usa um verbo só e a gente coloca essa palavra lieber. Então, é super fácil, tá bom? Então, lieber Tee mit viel Zucker, bitte. Então, de preferência, chá com muito, o quê? Açúcar, por favor. Vamos para o nosso Dialog 4, diálogo 4, tá? Então, ele pergunta assim, Kaffee mit Milch und Zucker, ou seja, café com leite e açúcar. Vocês estão vendo que eu estou pegando tudo que a gente aprendeu e eu estou simplesmente misturando? Por quê? Gente, vocês têm que entender que quando vocês aprendem 3 ou 4 palavras no alemão, vocês estão aprendendo, na verdade, 10, 15, 20 contextos diferentes. Porque a forma que você usa essas palavras, o lugar onde você as posiciona, você consegue fazer inúmeras frases, infinitas frases, tá? Isso é uma técnica que eu chamo de expansão progressiva. Eu já falei sobre a expansão progressiva em uma live que eu fiz há algum tempo. Você pode procurar aqui no canal Clube de Alemão, lá na aba ao vivo. Aí eu fiz uma live explicando a expansão progressiva. Vocês podem aprender lá a fazer as próprias frases de vocês, tá bom? É muito bacana e eu super sugiro, ok? Aí depois a pessoa responde, né, na verdade, Nein, ohne Milch und ohne Zucker, bitte. Ou seja, não. O que era o ohne? Não era o contrário de mit? Ou seja, sem leite e sem açúcar, por favor. Ohne Milch und ohne Zucker, bitte. Ok? E vamos agora para o Dialog 5, que é um pouquinho maior. Aí, olha, já é um pouco diferente, porque aqui eu faço a seguinte pergunta. Was möchtest du
trinken. Antes eu tinha perguntado, was möchten Sie trinken? A palavra Sie, né, gente, é uma palavra que a gente chama de pronome de tratamento formal. Ou seja, é a maneira formal de tratarmos as pessoas. No português, a gente traduz como o senhor, né, ou a senhora. E o du, gente, ele já é informal, tá? Então, vou colocar aqui para vocês, que seria mais ou menos o tu do português ou então o você, tá bom? Utilizado de maneira informal. Eu falo isso porque eu sei que em Portugal, tá? Os nossos amigos portugueses, eles utilizam você em contextos formais, né? Quando eles falam senhor, a senhora, é extremamente formal. Então, você seria um formal, mas não extremamente, tá? Mas no alemão, não. O du, ele sempre vai ser informal. E quando eu falo assim, olha, Sie möchten, eu estou dizendo, né, o senhor ou a senhora gostaria de. E eu falo o que a pessoa vai querer. Agora, para o du, eu tenho que conjugar diferente. Eu falo assim, du möchtest, quer dizer, você quer ou tu queres, tá? Então, quando eu falo assim, was möchtest du trinken, eu estou falando de maneira informal, tá? Então, o que você quer beber? Só que o que acontece? Até então, eu sempre coloquei o garçom como bolinha azul, vocês perceberam? Aqui, olha, não é a bolinha azul. Por quê? Quando você estiver em qualquer estabelecimento, os garçons vão sempre utilizar a palavra Sie para se referir a você. Tá? Porque a gente sempre usa o formal no alemão quando a gente não conhece a pessoa, independente da idade, tá? Só crianças e pré-adolescentes, ou então os nossos amigos e familiares, é que nós vamos tratar por du, tá? Então, provavelmente, a gente está numa situação em que amigos estão no café e um deles está com cardápio e pergunta para o outro amigo, por exemplo, o que você vai querer beber? Tá? Para quê? Para que ele faça o pedido para todo mundo. Então, was möchtest du trinken? O que você gostaria de beber? Aí ele fala assim, Tee oder lieber Kaffee? Olha como eu já usei o lieber aqui de novo. Então, quer dizer o quê? Chá ou, de preferência, café. Ou seja, você prefere beber chá ou prefere beber café? Tá bom? Aí a pessoa, né, o amigo ou amiga, responde Tee mit Zucker. Ou seja, chá com açúcar. Aí depois ele fala, gut, dann 2 Tee mit Zucker, bitte. Aí sim eu acredito que a pessoa esteja se dirigindo ao garçom ou à garçonete. Então, quando eu falo assim, gut, tá? Esse gut pode significar bom ou pode significar bem. Ele vai significar bom quando ele estiver sendo usado como adjetivo. E ele vai significar bem quando ele estiver sendo utilizado como advérbio. Mas isso só nos interessa no português, porque no alemão é a mesma palavra para os dois, tá? Então, gut. Mas a gente pode usar ele também como uma interjeição. O que é uma interjeição? É quando a gente fala assim, ah, tá bom, bem, eu gostaria de tal coisa. Isso é uma interjeição, tá? Então pode ser também, tipo assim, bom, então nós queremos tal coisa, tá? Pode ser uma interjeição também. Então ali, olha, ele falou assim, dann significa então é justamente o que eu estou falando. Bom, então, zwei é o número 2. Eins, zwei, 2, tá? Ou duas. No alemão não tem diferença entre 2 e 2, é tudo zwei. Então, 2 Tee mit Zucker, bitte. Então, 2 chás com açúcar, por favor. E já podemos passar aí para o nosso último diálogo, que é o Dialog 6. Eu vou ler todo ele primeiro para a gente, para poder vocês aprenderem a pronúncia, e depois a gente faz aí cada frase, tá? Deixa eu abrir espaço aqui para a gente. Vamos lá. Wir möchten zahlen, bitte. Getrennt oder zusammen? Zusammen, bitte. Das macht dann 5,30 €. Machen Sie 6, bitte. Danke und auf Wiedersehen. Tschüss. Vamos lá, vamos entender cada uma dessas palavrinhas. Quando a gente fala assim, wir möchten, eu ensinei para vocês o du, que é o você, o Sie, que é o senhor ou a senhora, né, que é um pronome de tratamento formal. E agora eu vou ensinar para vocês o wir,
que é o nós, tá bom? E quando a gente fala assim, wir möchten, esse wir möchten significa nós queremos, tá bom? Aliás, mentira, nós gostaríamos de, tá? Nós gostaríamos de. Opa, ele me escreveu. Então, olha, wir möchten, nós gostaríamos de zahlen. Zahlen, gente. Tá? Olha o H depois do A. Então, tem que demorar na hora de falar o A. Então, é zahlen. Significa pagar, tá bom? Wir möchten zahlen, nós gostaríamos de pagar. Bitte, por favor. Aí, olha só o que o garçom pergunta. Getrennt oder zusammen? Sempre os garçons vão perguntar isso, não só na Alemanha, como aqui no Brasil, tá? A palavra getrennt quer dizer separado ou separados, tá? E a palavra zusammen significa junto ou juntos. Então, ele está falando assim, separados ou juntos. Vocês vão pagar separado ou juntos, tá? Então, é basicamente isso, getrennt oder zusammen. Aí a pessoa responde, zusammen bitte, juntos, por favor, tá bom? Aí vem o garçom e fala, das macht dann 5,30 €. Veja, quando eu falo das, esse das, gente, é uma palavra que eu chamo de palavra coringa, tá? Porque ela significa muitas coisas diferentes. Isso vai facilitar a nossa vida de um tanto, gente, que vocês não fazem nem ideia, tá? Eu tenho dó dos alemães quando eles precisam aprender isso no português. Porque essa palavra significa isso, isto, aquilo, este, esse, esta, essa e também os plurais, gente. Então, olha só o tanto de pronome que a gente tem no português e que a gente só precisa saber uma palavra no alemão que já substitui todas elas. Então, olha, quando ele falou das, ele falou isso, tá? Isso no sentido de a refeição, o que eles lá pediram, tá bom? E ali eu tenho a palavra macht. Gente, macht vem do verbo machen, ok? Só que aqui é a conjugação para a terceira pessoa do singular, que é o ele e ela. Então, quando eu digo macht, eu estou falando ele faz, tá bom? Então, quando eu falo o das, a gente sempre vai conjugar na terceira pessoa. Então, das macht, isso faz, tá? Aí, dann, então, isso faz, então, 5,30 €. Gente, no português a gente fala assim, isso dá, tá? Aí é que eu vou falar aqui um valor. No português a gente fala, isso dá, e aqui o valor, tantos reais. Na verdade, no alemão a gente fala que isso faz, tá? Nunca dizer no alemão, isso dá, para falar assim, isso deu 5 reais. Você vai falar, isso faz, tá? E no presente, das macht, dann. Isso daqui, olha, eu vou escrever aqui pra gente, 5,3 ou 30 €, tá? O que acontece, gente? Primeiro nós temos que nos atentar para a palavra euro, porque a gente tem a tendência de falar euro. Mas o que acontece? No alemão, nós temos um ditongo, tá? Que é a união de uma vogal com uma semivogal formando apenas um fonema, ou seja, um som. E esse ditongo, ele vai ter o som de oi, bem aberto, tá? Então, quando eu falo der Euro, eu estou falando do euro, é a moeda, tá? Então, só que aqui eu coloquei 5,30 €. Na hora de ler, eu vou ler assim, ó. 5, que é 5, euro. Então, onde tem a vírgula é que eu vou ler a palavra euro, tá, gente? Então, é sempre onde tem a vírgula que eu leio o euro. Então, 5,30 €, tá? 30 significa 30. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando os números para vocês também, tá? Então, das macht dann 5,30 €, isso dá, então, 5,30 €. Aí a pessoa falou assim, machen Sie 6 bitte. Esse machen Sie, o que acontece? Se eu falo Sie machen, eu estou falando o seguinte, o senhor faz, tá? Só que o que acontece? Quando eu falo machen Sie, ou seja, eu coloco o verbo primeiro, tá? O verbo aqui no infinitivo, e depois eu coloco a palavra Sie, eu estou criando o imperativo formal do alemão. O que é o imperativo? É quando a gente está dando um comando para a pessoa. Por exemplo, coma, beba, pague, faça,
pule, tudo isso são comandos, estão no imperativo. A gente tem o imperativo formal e o imperativo informal. O formal é para aquelas pessoas que a gente chama de Sie. E o informal é para aquelas pessoas que a gente chama de du. Neste caso, é muito fácil fazer o imperativo formal. É só você pôr o verbo na frente do Sie. Então, machen Sie quer dizer faça, tá? Faça 6, 6, tá? Então, 6 em alemão a gente diz sechs, tá? E a gente pronuncia assim, ó, sechs. Então, machen Sie 6, bitte, seria algo do tipo faça 6, por favor. O que a gente vai falar aqui? Na Alemanha, nós temos o chamado das Trinkgeld, que é a gorjeta. E a gorjeta ela é opcional, mas, tá? Socialmente obrigatória, eu vou dizer assim. Tá? Por quê? Se você não dá gorjeta na Alemanha, é extremamente mal educado, tá? A não ser que o serviço tenha sido de última, aí sim você não dá gorjeta, mas assim, fora isso a gente sempre dá. E como que a gente vai fazer a gorjeta no alemão? Normalmente você pensa aí também entre 10% a 12%, ou então, no caso aqui, olha, se você fosse pensar, né, 10% daqui seriam 53 centavos, se eu não me engano, tô certo? É isso aí, 53 centavos. Então, eu teria que adicionar que 53 ficaria mais ou menos 85, né? Então, 5,85, aí a pessoa falou assim, faz 6, tá? Tipo, me cobra de mim 6. Então, isso, quando você fala isso, quer dizer, você vai cobrar 6 e vai ficar com troco para você, tá bom? Então, a gente sempre fala machen Sie e você fala a quantidade. Por exemplo, se tivesse dado 10 euros, a pessoa falaria assim, das macht dann 10 Euro. Aí você falaria, machen Sie 11, bitte, tá? Tipo, faz por 11, tá bom? Depois ela falou assim, danke und auf Wiedersehen. A palavra danke eu acho que muitos de vocês conhecem, né? Danke é obrigado. Quando eu quero dizer muito obrigado, eu vou falar vielen Dank. Sem o E aqui, hein, gente? Aqui é só Dank e aqui é Danke, tá? E tem que pronunciar esse E. Vielen Dank quer dizer muito obrigado, tá bom? Und e auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen é a maneira formal da gente se despedir. Seria algo como um adeus, tá? Ou até logo, só que é maneira formal de se dizer tchau. Aí a pessoa fala assim, tschüss. O que seria tschüss? É uma maneira mais assim geral de dizer tchau, tá? Tschüss, gente, pode ser escrito com 1 ou 2 S's, tá? Então, se você vir escrito a palavra tschüss, está indicando, porque o que acontece? Quando a gente fala tchau, você vai escutar algumas pessoas falando rápido, igual eu, por exemplo, tschüss, tá? E vai ter gente que vai falar assim, tschüss, vai demorar um pouquinho nesse U. Esse S, quando eu tenho um S só, quer dizer que a vogal que o antecede, ela é longa. Então, se eu escrevo com um S só, é como se eu estivesse falando assim, tschüss, tá? Se eu escrevo com 2 S's, é como se eu estivesse falando tschüss, tá bom? Que é mais rapidinho. Então, tchau, ok? Gente, e com isso nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo, deixa a sua curtida, se inscreva no nosso canal ativando o sininho para não perder nenhuma aula. E caso você queira estudar de maneira assim mais aprofundada o alemão e de forma muito completa, eu sugiro que você conheça o Clube de Alemão, que é a maior escola online do Brasil do ensino do idioma alemão. Pois é. E aqui no link da descrição eu coloquei para vocês uma forma de vocês conhecerem lá a nossa escola, o Clube de Alemão, que é uma plataforma incrível com muitos cursos, todos voltados para que você saia de lá falando alemão como ninguém. Tá certo? Eu já me despeço aqui e eu te vejo na próxima aula. Até lá. Bis dann!